Os Neandertais são uma espécie humana que foi capaz de sobreviver à sua própria extinção, e hoje nós podemos encontrá-los em muitos lugares pelo mundo. Vamos agora então entrar na grande jornada do legado dessa espécie, que dura até hoje. Passando pelos seus genes, o momento em que nós, Homo sapiens, os encontramos e tivemos filhos com eles, e como eu e você podemos ver Neandertais atualmente. E o nosso primeiro passo vai ser falar sobre como é possível que eles atualmente estão, de certa forma, no seu ápice. Esse aqui é um mapa mostrando onde todos os Neandertais viviam, indo desde a Península Ibérica até a Grã-Bretanha, passando pela Anatólia até chegar ao atual Cazaquistão. Essa parece uma região muito grande que daria para muitos indivíduos neandertais morarem. Mas acontece que grupos de neandertais eram muitas vezes pequenos e muito espaçados entre si. Por isso não havia tantos deles assim. Inclusive, se a gente fosse criar um gráfico da população pelo tempo, estima-se que desde o início dos neandertais, a população foi crescendo e ficou em algo entre 5 mil ou talvez até 70 mil indivíduos no seu pico. E esse pico aqui aconteceu mais ou menos entre 70 e 40 mil anos atrás. E logo após esse auge, em menos de 1000 anos, a população total de neandertais tem um declínio brusco e depois todos morrem sumariamente. Ou será que não? Bom, de certa forma nós podemos dizer que nem todos morreram. Na verdade, podemos dizer que atualmente existem muito mais neandertais do que nunca existiu. E para entender isso, nós precisamos olhar primeiro para ossos antigos. Veja, por exemplo, isso aqui. Ele é um esqueleto de Neandertal. E esse aqui é um esqueleto de ser humano. Eu vou deixar eles lado a lado para você perceber a diferença. E ok, seria muito bom se de fato a gente encontrasse um esqueleto como esse aqui, assim, todo bonitinho e montadinho. Porém, é quase impossível cientistas desenterrarem algo tão em ordem assim. Por causa da ação do tempo, os seres vivos, os processos geológicos e o próprio acaso, tudo isso acaba fazendo com que os ossos muitas vezes fiquem totalmente desconectados, embaralhados, quebrados ou até alguns faltando ou misturados com ossos de outros indivíduos ou outras espécies. Ou seja, é uma bagunça. Pois é difícil montar um quebra-cabeça desses, mas para ajudar, nós podemos comparar essa bagunça com a espécie viva atualmente que mais se parece com a do Neandertal. Nesse caso, estamos falando de nós, Homo sapiens. Ou seja, o nosso próprio esqueleto é como se fosse mais ou menos uma solução para essa confusão aqui, esse monte de peças desconectadas. Então é como se a gente tivesse ganhado uma espécie de caixa com peças de quebra-cabeça de Neandertal meio zoado, e a imagem na capa desse quebra-cabeça seria a do Homo sapiens. A gente iria montar esse quebra-cabeça a partir de uma imagem guia, a nossa própria imagem. Foi assim que a gente pôde reconstruir um esqueleto de Neandertal com base na nossa própria imagem e semelhança. Muito bem, legal isso aqui, mas e se em vez da gente tentar reconstruir o esqueleto do Neandertal, a gente tentasse reconstruir o DNA dele? Seria uma merda. Bom, nesse caso vamos precisar apenas de um osso Neandertal. Ou na verdade, menos de meio grama dele. Ok, isso parece facilitar as coisas, mas tem um problema. O DNA entre espécies pode se misturar muito mais do que os ossos entre espécies. Normalmente é preciso que duas ou mais espécies diferentes, digamos um Neandertal e um Megaloceros, o que seria um cervo da época, tenham falecido próximo uma da outra e em períodos próximos, para que assim esses ossos possam acabar se misturando com o tempo. Porém, não há tantos indivíduos de megaloceros ou de qualquer outro animal vertebrado para que esse tipo de mistura seja realmente tão frequente. A quantidade de indivíduos vertebrados na natureza é, de certa forma, limitada. Agora, o que há uma quantidade muito maior é de micro-organismos. Existem muito mais micróbios por aí
E eles estão quase literalmente em todos os lugares. E eles podem, talvez não ter ossos para se misturar com os ossos de neandertais, mas cada um desses micro-organismos possui DNA que pode se misturar com o DNA de um neandertal. Então vamos dizer que temos esse osso de neandertal. Ele tem esse DNA de neandertal. E depois dele ter falecido, apareceu um micróbiozinho que acabou morrendo por ali e trouxe um outro DNA. E aí depois apareceu um outro micróbiozinho que morreu e também deixou mais DNA. E assim foi indo até chegar em uma grande bagunça de DNA. Que delícia. Pois é, e depois de muitos micro-organismos viverem e morrerem aqui sobre esses ossos, acaba criando uma coisa um pouco problemática. Porque quando inicialmente vamos olhar para o DNA nesse ossinho bem aqui, na verdade nós estamos olhando para muito mais DNA de micro-organismos do que de Neandertal. E dessa bagunça toda aqui, apenas 5% corresponde a DNA de Neandertal. É como se apenas uma dessas tirinhas de DNA aqui fosse, de fato, o DNA de Neandertal. Agora, qual delas é a certa? Encontrar o DNA de um Neandertal no meio dessa bagunça toda aqui é no mínimo complicado. Para ser viável, de fato, para a gente conseguir encontrar o que a gente quer aqui no meio dessa loucura, é necessário se livrar da maioria do DNA microbiano usando uma ferramenta molecular capaz de eliminar apenas o DNA microbiano. E a partir daí é que fica viável encontrar o DNA neandertal no meio de, pelo menos uma quantidade um pouco menor de DNA microbiano. Porém, isso aqui ainda não é o que nós encontramos numa amostra. O DNA, na verdade, ele é muito mais sensível ao tempo do que os ossos. Então, enquanto teoricamente um esqueleto de Neandertal de 40 mil anos pode ainda estar, digamos, relativamente inteiro, o seu DNA, por outro lado, é muito mais improvável de estar tão bem conservado. A cada 521 anos, o DNA do falecido desfaz metade das suas ligações. Isso quer dizer que ele vai se fragmentando naturalmente. Assim, o que encontramos numa amostra, na verdade, é uma mistura de fragmentos de DNA de Neandertal com alguns fragmentos de DNA microbiano. Então o nosso trabalho aqui seria encontrar quais desses fragmentos pertencem a um Neandertal. E aí, uma vez que a gente encontra eles, é só montar o DNA de um Neandertal, certo? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, o que a gente precisa é, depois de encontrar esses fragmentos, a gente precisa ter um modelo para seguir isso aqui e montar tudo na ordem certa. Mais uma vez, assim como no esqueleto, a gente vai precisar de um guia, o DNA dos Homo sapiens. E aí a gente vai ficar encontrando qual que é a parte certa, de onde é o lugar certo, e aí a gente vai encaixando e vai montando o DNA Neandertal. E assim chegamos à reconstrução completa do DNA de um Neandertal. Ou quase. Se a gente pegar um DNA e for olhar bem de perto, a gente pode acabar descobrindo que ele é feito por uma sequência de unidades que se repetem. Cada unidade é representada por uma letra. Elas podem ser A, T, C ou G, e assim elas vão se repetindo. Porém, com o tempo, as letras C podem acabar perdendo a sua identidade e se tornam uma outra letra, a letra U. E se fosse só esse o problema, até que não seria nada demais, porque o DNA normalmente não tem letras U's, ou seja, sempre que a gente encontrasse uma letra U, era então para entender ela como se fosse uma letra C. Isso seria simples, mas tem um pequeno detalhe, é que a forma como nós conseguimos ler o DNA tem suas limitações. Quando estamos lá lendo, revelando as letrinhas do DNA e passamos por uma letra U, nossos métodos acabam lendo ela como se fosse uma letra T. Por causa disso, simplesmente quando é lida uma letra T nos nossos computadores, na verdade, aquilo tem 40%, nesse caso,
de ser, na verdade, uma letra U, que era originalmente uma letra C. Ok, talvez confuso isso, mas para resolver essa confusão, foi necessário criar um programa específico para resolver, ou pelo menos minimizar esse problema. Esse foi um programa de bioinformática que levava em consideração a probabilidade de 40% de um T, na verdade, ser um C. Isso não deixou as coisas 100% precisas, mas isso ajudou os cientistas a afirmarem com uma boa confiança que um pequeno fragmento de DNA de pelo menos 50 letrinhas era de um Neandertal e não de um micro-organismo, que deveria ser ignorado. E aí finalmente nós poderíamos ter o DNA aproximado de um Neandertal. Mas ainda tem um outro problema. O problema é você, ou o que está dentro de você. O DNA do Homo sapiens é muito útil para essa tarefa. É como se ele fosse um guia para a reconstrução do DNA Neandertal, porque eles são parecidos. Mas justamente porque eles são parecidos, há um desafio ainda a ser superado: o da contaminação. Afinal, quem vai extrair e manusear as amostras são cientistas, indivíduos Homo sapiens. Isso significa que, sem querer, é muito fácil de fragmentos do nosso DNA acabarem contaminando essas amostras de ossos antigos. Então, bem aqui no meio dessa bagunça de DNA microbiano, temos que encontrar um DNA que seja mais parecido com o nosso, que teoricamente seria de Neandertal, mas por causa da contaminação pode ser que na verdade seja de Homo sapiens. Que coisa excelente! Ainda parece que as coisas ficaram piores por causa disso, mas já desde o início os cientistas já se prepararam para essa possibilidade de contaminação e desde o início tomaram um monte de precauções que, digamos, resolve esse problema. Vamos dizer que essa é a área que as amostras são manuseadas. Bom, essa aqui é o que nós chamamos de uma sala limpa. Esse aqui é um ambiente altamente controlado com padrões parecidos com o da indústria de fabricação de chips. Aqui você só entra se estiver usando equipamentos de proteção. E até mesmo o ar basicamente só entra se passar por filtros especiais. E ainda por cima, quando ninguém está na sala, raios UV são disparados para destruir qualquer DNA contaminante. E caramba, isso realmente é muito cuidado. E tudo isso é feito com o maior rigor, tudo bem certinho, e ainda assim não foi o suficiente. Dá vontade de chorar. Os cientistas até achavam que a contaminação poderia existir, mas seria pequena, coisa de 1%. Mas a verdade é que o que eles viram estava mais para 14%. E o pior é que quando eles descobriram o que estava causando isso, eles perceberam que a culpa não era nem sequer deles, mas na verdade de algo externo. Depois de prepararem as amostras, os cientistas precisavam enviar elas para outro país, para uma máquina ler o DNA. E bom, não adianta muita coisa você fazer todo esse tipo de coisa numa sala limpa para depois enviar a amostra para um lugar que não vai estar em uma sala limpa. A solução então foi importar essas máquinas e colocá-las dentro da sala limpa deles, para que todo o processo se tornasse o mais controlado possível. Aí sim, meu amigo, até que enfim, depois de todo o processo ser feito, depois de mais uma vez processar as amostras, eliminar o excesso de DNA microbiano, encontrar os fragmentos de DNA neandertal, recalcular os erros de leitura das letrinhas e comparar com o DNA humano, tudo em um ambiente altamente controlado, finalmente chegamos em 2010 em um resultado impressionante. Nós descobrimos algo inesperado sobre nós mesmos. O nosso DNA contém, em média, 2% do DNA de um Neandertal. Nosso DNA é 2% idêntico a de Neandertais, mas isso só se você não tiver ascendência africana. Ok, mas o que explica isso? Bom, lembra daquele mapa que mostrava onde os Neandertais viviam? Então, se a gente olhar de forma um pouco mais abrangente, podemos lembrar que por muito tempo, enquanto os Neandertais estavam vivendo por aqui,
nós, Homo sapiens, estávamos somente aqui na África. Até que não estávamos mais. A nossa espécie surgiu na África, mas desde muito cedo alguns acabaram se aventurando para fora dela. Porém, foi só por volta de 100 a 70 mil anos atrás que a gente começou a realmente sair de lá para valer, e migrar para a Europa e para a Ásia. O que quer dizer que a gente acabou se encontrando com os Neandertais. Então foi assim que por milhares de anos nós convivemos com eles. E assim não demorou muito para que pessoas, assim como eu e você, começassem a fazer algo muito bonito. Fazer amor com outra espécie. Apesar de que nós podemos até dizer que, na verdade, o Homo sapiens e o Neandertal eram, na verdade, tão parecidos entre si que pode ser até debatível se eles eram realmente uma espécie separada da outra. Uma das coisas que torna essa separação questionável, inclusive, é de que nós e eles não só fazíamos amor juntos, mas a partir disso era possível gerar um filho completamente funcional, capaz de viver e se reproduzir. Isso fez com que os Neandertais, antes de desaparecessem, o DNA deles acabasse se juntando com o nosso. Nós incorporamos o DNA de Neandertais, mas é claro que isso é muito mais evidente nos Homo sapiens que saíram há muito tempo atrás da África. E aí, se a gente levar todos esses fatores em consideração, a gente pode encontrar um resultado interessante. A gente pode encontrar esse mapa. Aqui podemos ver um estudo que analisou amostras de pessoas de vários lugares do mundo para ver qual era a porcentagem de DNA neandertal delas. Com isso podemos ver que na África a maioria dos pontos é mais pro roxo, um valor bem baixo de ancestralidade neandertal, sendo que no norte os pontos são mais para amarelos, o que quer dizer que a ancestralidade neandertal chega a quase 1%. E na Europa fica mais laranja, e esse valor chega a 1% ou até um pouco mais. Agora na Ásia é onde estão os maiores valores percentuais. Lá no leste asiático, os pontos chegam ao vermelho na escala, ou seja, os valores passam de 1,5%. E é lá onde a média dos não africanos é puxada bastante para cima. Agora perceba um detalhe aqui, porque o que esse mapa não mostra é que existe muita gente no leste asiático. E o percentual dessas pessoas lá chega a talvez 4%. Às vezes mais. Então é por isso que se a gente pegar a média de todos os não africanos, ela acaba que sendo mais do que 1,5%, ela chega a 2%. Porque os asiáticos são numerosos e têm um percentual alto. Ok. Então, com base nisso tudo, nós podemos fazer uma estimativa interessante. A gente pode olhar para a população da Europa e somar com a da Ásia. E aí nós teremos a população da Eurásia. E isso é cerca, atualmente, de 5,5 bilhões de pessoas vivas. E de forma extremamente simplificada, vamos dizer que esse número é a quantidade total de pessoas não africanas atualmente. E é claro que aqui a gente não está levando em consideração a presença de pessoas de ascendência não africana fora da Eurásia, como os descendentes de colonizadores brancos nas Américas ou da Oceania, e enfim, isso ia fazer o valor total subir. E também a gente não está contando os imigrantes africanos na Eurásia. Isso faria o valor total diminuir. Tem vários fatores pequenos ou nem tanto que a gente vai deixar de fora aqui para fazer uma conta de padaria mais ou menos. O valor exato aqui não é tão importante. O ponto aqui é que se nós podemos dizer que o mundo hoje é habitado por 5,5 bilhões de pessoas com em média 2% de DNA neandertal, então nós podemos brincar um pouco aqui e falar algo ousado, porque você sabe que eu sou um brincalhão, né? Bom, se a gente imaginar que uma espécie é de certa forma o DNA dela, então dentro de cada indivíduo não africano temos um pequeno pedacinho de Neandertal. Estamos falando de em média
2%, para ser mais preciso. Com isso, se a gente tiver 2 pessoas, assim, temos o dobro de Neandertal, temos 4%. Porém, não necessariamente esse DNA acrescentado seria uma parte inteiramente nova. Pode ser apenas uma repetição do mesmo fragmento da mesma região do DNA do Neandertal. Então não daria para construir um Neandertal completo assim. Então, para facilitar aqui, vamos contar apenas pura e simplesmente a quantidade de DNA Neandertal vivo que existe hoje. Aqui com 2 não africanos temos 4% de DNA Neandertal. Com 10 vezes mais do que isso, com 20 não africanos temos 40%. E se a gente continuar, a gente acaba descobrindo que com 50 pessoas atuais não africanas temos uma quantidade de DNA equivalente, finalmente, um Neandertal completo. E se nós temos hoje 5 bilhões e meio de não africanos, então basta dividir isso por 50 e nós chegamos ao número de 110 milhões. Ok, então com isso nós podemos dizer, finalmente, que em quantidade de DNA existe na verdade mais de 100 milhões de Neandertais vivos na maior parte da humanidade. Isso é muito mais do que já existiu na história do nosso planeta, mesmo quando a nossa espécie irmã estava lá, completamente viva. De certo modo, Neandertais ainda sobrevivem e estão mais presentes do que nunca, graças aos percursos inesperados da evolução. E tudo começou no dia que nós nos encontramos com eles e juntos tivemos nosso primeiro filho. E é um Neandertal. E o seu DNA está presente em mais ou menos 5 bilhões e meio de pessoas atualmente. Isso dá até mais de 2/3 da população mundial. E isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que Neandertais entraram em grupos de Homo sapiens. E nós e eles tivemos muitos filhos juntos. Teve muita tchaca-tchaca. Agora, como que isso foi possível com tanta frequência? Afinal, essas são 2 espécies distintas, certo? A princípio, essas 2 espécies não poderiam um dia se encontrar e ter descendentes férteis. Descendentes que um dia poderiam ficar mais velhos, encontrar um parceiro e juntos serem capazes de gerar outro filho. E talvez o que é mais absurdo ainda é como que foi possível tantos indivíduos de uma certa espécie terem interesse em se acasalar com outra espécie. Ah, meu Deus. E assim, tudo bem que existem aqui e acolá pessoas hoje que possuem certas práticas com animais que não vamos comentar aqui. Mas acontece que isso é uma rara exceção e a raridade disso faz todo sentido biológico. Porque assim, vamos imaginar que um indivíduo estava lá passeando, ele é um indivíduo de uma certa espécie e encontrou um indivíduo de outra espécie. E depois de uma relação, eles não poderiam gerar um outro indivíduo fértil. Isso não é possível. Porém, se esse indivíduo resolve ter relações com alguém da sua mesma espécie, é bem possível que eles tenham um descendente fértil. Isso é possível. E aí, sem julgamentos, comparando esses 2 casos lado a lado, a gente pode ver que esse aqui não vai ter os seus genes passados adiante, enquanto que nesse caso vai sim. Ou seja, esse comportamento entre espécies tende a desaparecer ou no mínimo ser muito raro na natureza. Essa falta de interesse em relações com outras espécies está enraizado dentro de nós. Porém, nós sabemos que houve uma grande e sistemática exceção, a de nós com Neandertais. Nesse mapa bem aqui, nós podemos ver alguns continentes e podemos marcar aqui na Europa e na Ásia mais ou menos o lugar onde os Neandertais viviam, e aqui na África é onde os Homo sapiens estavam. Porém, como você já deve ter ficado sabendo, a nossa espécie não ficou restrita somente à África. Eventualmente, nós fomos bem aos pouquinhos migrando para fora do continente e, adivinha só, nós acabamos encontrando
os Neandertais aqui no norte. E é claro que não foi um único grupo de sapiens que passou por aqui uma única vez, teve uns filhos com os Neandertais e depois saiu caminhando pelo resto do mundo. A realidade envolve mais complexidade. Na verdade, diversos grupos sapiens encontraram Neandertais muitas e muitas vezes em diferentes épocas e lugares. Algumas dessas vezes nós os encontramos, mas os ignoramos, passamos reto. Outras vezes nós podemos ter encontrado, talvez ter trocado alguma coisa numa espécie de comércio e ter seguido reto, mas em algumas outras vezes nós podemos ter feito amor com eles. Pois é, em algumas dessas vezes que nós misturamos os nossos genes com os deles, nós acabamos criando populações de sapiens que carregavam um percentual de DNA Neandertal. E nessas vezes que nós os encontramos e misturamos os nossos genes com os deles, isso acabou fazendo com que esse cubinho, essa população de sapiens, carregasse isso aqui, um DNA Neandertal. E aí essas populações com DNA Neandertal podem ter caminhado para outras partes do globo, ou quem sabe só ter ficado por aqui pela região ali perto. E em uma outra época, uma outra população pode também ter misturado genes, ter carregado o DNA Neandertal para outra região do mundo e assim por diante. Porém, nem todas essas populações com DNA Neandertal sobreviveram. Alguns desses povos sapiens com DNA Neandertal podem ter simplesmente desaparecido depois de algumas gerações e não terem sido capazes de se estabelecer. Essas populações sumiram sem deixar nenhum descendente no mundo atualmente. Isso então quer dizer que em muitos momentos diferentes o DNA Neandertal pode ter entrado na nossa espécie, mas em boa parte desses casos isso acabou não gerando nenhuma consequência genética para nossa espécie hoje. Porém, existem evidências genéticas de populações humanas que se foram, que mostram como que a nossa mistura com os Neandertais é, na verdade, extremamente antiga. As primeiras podem ter acontecido cerca de 100 mil anos atrás, ou até antes. Porém, se a gente se ater somente ao DNA presente nas populações que sobreviveram e deixaram descendentes no mundo atual, estamos falando de acasalamentos que aconteceram entre nós e eles, que aconteceram entre cerca de 50 mil anos e meio de anos atrás e 43 mil anos e meio de anos atrás. Então, meio que esse seria o segredo para tantos acasalamentos entre nós e eles. A gente simplesmente passou muito tempo convivendo com essa galera. Foram por volta de 7 mil anos juntos. Então, a gente viveu lado a lado por 300 gerações, tendo filhos entre si. Então imagina só que cada cubinho vermelho desse representa um indivíduo que juntos formam um grupo sapiens. E esse cubinho aqui representa você. E aqui do seu lado tem um povo vizinho em que esse indivíduo aqui é esse rapaz muito bonito. E bom, o seu grupo e o grupo desse rapaz aqui vivem vizinhos há dezenas ou talvez há centenas de gerações. Eles são velhos conhecidos seus. E uma hora ou outra, alguém, tipo você, pode acabar indo para o grupo deles. E vocês dois podem se encontrar e viver juntos. Isso parece algo que iria acabar acontecendo naturalmente de um jeito ou de outro. Mas, ao mesmo tempo, existe algo de muito estranho sobre essa mistura genética. Essa coisa estranha, inclusive, está bem aqui, nas suas células, no DNA delas. Pois é, caso não saiba, as suas células possuem dois tipos de DNA. Temos o DNA que está aqui dentro do núcleo celular, que é onde está a grande maior parte dos seus genes responsáveis pelas suas características como indivíduo. Porém, além disso, temos DNA fora do núcleo. Esse DNA fica dentro de estruturas celulares chamadas mitocôndrias. E a maneira como o DNA do núcleo e o das mitocôndrias são passados para as próximas gerações é diferente. Porque vamos lá, aqui tem o espermatozoide do seu pai, aqui tem o óvulo da sua mãe. E aqui está o DNA no núcleo do seu pai e o DNA no núcleo da sua mãe. O DNA das mitocôndrias do seu pai e aqui está o DNA das mitocôndrias
da sua mãe. E aí, quando o espermatozoide do seu pai vai lá e encontra o óvulo da sua mãe, que coisa boa de se imaginar, eles acabam se conectando. E essa conexão faz com que o núcleo do seu pai entre dentro da célula do óvulo. Porém, todo o resto é descartado. E aí o que acontece é que esses dois núcleos se unem e formam um núcleo completo, com todo o DNA que vai dar origem a você. Essa aqui é a sua primeira célula. Então, olha só, deu para agora perceber a diferença do destino dos dois tipos de DNA? Porque, só para deixar mais claro, perceba que quando o espermatozoide passa o núcleo, ele passa só isso, só o núcleo. E todo o resto acaba sendo descartado. Sendo que esse resto descartado inclui as mitocôndrias do seu pai que foram descartadas. Você tem somente as mitocôndrias que já estavam presentes no óvulo da sua mãe. Todas as suas mitocôndrias são da sua mãe. O seu DNA nuclear pode ser metade da sua mãe e metade do seu pai. Mas o DNA fora do núcleo, o DNA nas mitocôndrias, vem inteiramente da sua mãe. Então vamos supor o seguinte, vamos dizer que temos esse grupo Neandertal e esse grupo Sapiens, e esse macho Neandertal vai até o grupo Sapiens, e esse macho Neandertal não vai deixar o seu DNA mitocondrial nesse grupo, porque ele é homem. O espermatozoide dele não passa o DNA mitocondrial para frente. Assim nós não teríamos uma marca de DNA mitocondrial Neandertal aqui nesse grupo. Porém, digamos, vamos dizer que não foi um macho que veio até o outro grupo, mas sim uma fêmea Neandertal. Essa fêmea Neandertal pode ter encontrado um macho Sapiens indo até o grupo dele. E aí, nesse caso, o DNA mitocondrial desta fêmea Neandertal iria permanecer nesse grupo Sapiens até hoje. Porém, nós não encontramos nada disso. Zero. Nenhum DNA mitocondrial Neandertal em humanos. O que é muito estranho. Afinal, se a gente herdou 0 mitocôndrias dos Neandertais, então quer dizer que aparentemente a gente só aceitava nos nossos grupos Sapiens os Neandertais machos. A gente simplesmente barrava todas as fêmeas. Ou pelo menos dá pra gente dizer que aceitava tão poucas fêmeas Neandertais nos nossos grupos Sapiens que simplesmente nenhuma delas deixou descendentes atuais. Isso é muito bizarro e parece algo nada natural de acontecer espontaneamente. Ou pelo menos é bem difícil de se imaginar um cenário que por algum motivo vários grupos Sapiens em diferentes lugares, em diferentes épocas, com diferentes culturas, chegaram no mesmo comportamento radical de rejeitar todas as fêmeas neandertais. Pois é, cara, isso parece muito improvável. Tão improvável que, sei lá, parece que deve haver alguma outra explicação para essa ausência de DNA mitocondrial neandertal em Sapiens. E nós temos até uma ideia. Essa aqui é uma linhagem que acabou divergindo em 2 ramos. Um deles deu origem aos Sapiens e o outro aos Neandertais. A nossa linhagem foi capaz de chegar bem aqui no presente. Agora, já a outra dos Neandertais não chegou até o presente. Eles já foram extintos. E o que é importante de dizer aqui é que essa divergência dos 2 ramos aconteceu por volta de 600 mil anos atrás. Sabendo disso, entenda uma certa hipótese. Uma hipótese que diz que pouco tempo depois desses 2 ramos terem divergido, houve uma certa mistura genética em que alguns sapiens foram a grupos neandertais. Sendo mais específico, algumas fêmeas da nossa linhagem que daria a origem aos sapiens foram até alguns grupos de neandertais. E esses 2 tiveram filhos juntos. Isso quer dizer então que o DNA mitocondrial dessas fêmeas foi então passado para alguns neandertais. E esse encontro desses 2 em grupos neandertais são muito anteriores aos 50 mil anos que falamos. Logo depois dessa divergência de 600 mil anos atrás, essas algumas poucas sapiens fêmeas foram até grupos neandertais e se acasalaram com eles,
por volta de 200 ou talvez até 400 mil anos atrás. Pois é, esses encontros foram tão antigos, foram tão no início da espécie dos Neandertais, que acabou acontecendo algo estranho. Olha só isso aqui. Imagine que temos mitocôndrias neandertais N. Essas mitocôndrias neandertais N que você está vendo agora representam todas as mitocôndrias dessa espécie lá no iniciozinho dela, pouco tempo depois da divergência da nossa linhagem há 600 mil anos atrás. O problema é que nessa época inicial tão crucial, houve algumas fêmeas da nossa linhagem com as mitocôndrias S da linhagem Sapiens que entraram no meio dos Neandertais. E essas mitocôndrias S acabaram se multiplicando dentro da população global de Neandertais. Tá, então logo no início da linhagem Neandertal, tinham dois tipos distintos de DNA mitocondrial. O original N e o introduzido S. E todos eles estavam lá juntos. E perceba que o grande pulo do gato é que aqui estamos falando do iniciozinho da espécie Neandertal. Ou seja, nós não temos assim tantos indivíduos. E com isso é mais fácil que alguma variante de DNA possa acabar desaparecendo em alguns poucos lugares e assim acabar sumindo completamente do mundo. Então, por alguma razão que não sabemos ao certo, tribos neandertais com DNA mitocondrial original N acabaram desaparecendo com o tempo. E depois a população global neandertal acabou se expandindo por novos territórios e crescendo em números, fazendo com que no fim se tenha uma espécie inteiramente nova, separada da nossa linhagem Sapiens, com a presença exclusiva do DNA mitocondrial S, que é extremamente parecido com o nosso. Então, em resumo, o nosso DNA mitocondrial S e o DNA mitocondrial N se separaram, eles divergiram, mas o nosso DNA acabou se intrometendo na linhagem deles e o DNA original, as mitocôndrias N, acabaram desaparecendo, sobrando apenas DNA mitocondrial S. E aí algumas fêmeas neandertais podem até ter vindo para cá depois e ter deixado uma marca aqui, sendo que é uma marca que é idêntica à que já estava lá antes, e aí a gente não consegue perceber a diferença. Isso quer dizer então que no fim das contas, os nossos grupos sapiens do passado poderiam muito bem ter aceitado tanto os neandertais machos quanto fêmeas lá para integrar o grupo. O grande problema é só porque a gente não consegue perceber geneticamente a presença das fêmeas hoje, porque uma mistura anterior acabou criando uma espécie de borrado entre a nossa linhagem e a linhagem dos neandertais. Ok, então nós podemos dizer que tivemos filhos com neandertais fêmeas e machos que vieram até os grupos sapiens. Agora, será que no grupo dos neandertais eles aceitavam os sapiens fêmeas e machos da mesma forma? Bom, as estruturas sociais dos sapiens não necessariamente eram iguais às dos neandertais, e por consequência a aceitação de indivíduos de outra espécie também poderia ser diferente em um grupo e outro. E por incrível que pareça, nós podemos visualizar isso através de uma análise genética feita em indivíduos neandertais, em que nós comparamos o DNA mitocondrial deles com o DNA do cromossomo Y dessa galera. Agora, o que é o cromossomo Y? Bom, em muitas espécies, incluindo a nossa, o DNA do núcleo celular é dividido em vários pares, porém, um deles é um pouco diferente dos outros. Esse aqui é um par de cromossomos sexuais, e esse aqui é o cromossomo sexual X, e esse aqui é o Y. É nesse parzinho de cromossomos bem aqui, em que, em termos simples, podemos dizer que é definido o sexo biológico de um indivíduo. Se um indivíduo possui um X e um Y, ele é macho. E se tiver 2X, é fêmea. Ou seja, o cromossomo Y é encontrado somente em machos. Então, olha só que interessante. O Y só é passado por machos e o DNA mitocondrial por fêmeas. Tem essa diferença aí. Tá, então vamos dizer que aqui temos uma mitocôndria, ou melhor, o DNA mitocondrial de toda uma população de Neandertal. E aqui
o cromossomo Y. O cromossomo Y de toda uma população neandertal. E em cada um desses tipos de DNA, a gente pode ver quantas mutações existem. E aí, baseada no tamanho dessa população, é esperado que ambos os tipos de DNA tenham a mesma quantidade de mutações. E houve um estudo que checou exatamente isso. Nesse estudo, bem aqui, foram analisados os restos mortais de 13 indivíduos neandertais das montanhas de Altai, no sul da Sibéria. E assim, só para deixar claro, a princípio, em um mesmo grupo neandertal, é esperado que a quantidade de mutações, tanto do DNA mitocondrial quanto do DNA do cromossomo Y, seja iguais. Não tem por que aqui ter mais ou menos mutações do que no outro lado. Afinal, em um dado grupo de neandertais, tanto os machos quanto as fêmeas possuem a mesma chance de ganhar uma nova mutação. Não existe uma distinção da natureza. Pois é, deveria ser assim. Mas não foi isso que esse estudo encontrou. Ele descobriu que desses 13 indivíduos neandertais, o DNA Y tinha consideravelmente menos mutações. E o mitocondrial tinha muito mais. Existe uma diferença aqui. E uma maneira da gente conseguir quantificar, de mensurar essa quantidade de mutações, é pelo tempo estimado em que elas levam para ocorrer. Maiores quantidades de mutações levam mais tempo e menores levam menos. E se a gente assumir uma certa taxa de mutação por ano, essa quantidade encontrada aqui no Y teria levado cerca de 400 anos para se acumular. Enquanto que com essa mesma taxa de mutação, a quantidade de mutação encontrada nas mitocôndrias teria levado mais de 4.000 anos para se acumular. Existe muito mais mutações em fêmeas neandertais do que em machos. E isso é bem estranho, mas pode ser explicado por uma coisa até bem simples: pela migração de fêmeas. Nessa hipótese temos aqui um grupo de Neandertal, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e outro. São vários grupos de Neandertais. E as fêmeas podem nascer aqui e depois sair desse grupo migrando para esse outro. E uma fêmea do mesmo lugar pode ir para outro e assim ainda outro, assim por diante. E é claro que esse grupo também pode receber fêmeas desse canto, desse outro, desse outro, desse outro. E cada uma delas que chega são fêmeas trazendo mutações nos seus DNAs mitocondriais, tudo se concentrando num grupo só. E dentro dessa hipótese, os machos não migram tanto assim. E já que eles nem de longe migram tanto assim, esse grupo aqui acaba não acumulando muitas mutações no cromossomo Y que os machos carregam. E aí, no fim das contas, sendo mais específico, as contas que foram feitas nessa hipótese nos mostram que essa diferença de mutações entre sexos pode ser explicada com números impressionantes. Olha só que doideira. Se essas aqui são todas as fêmeas de um grupo neandertal, saiba que pelo menos 60% delas são fêmeas que vieram de fora. Elas não nasceram nesse grupo. O que eu sei, já é um número impressionante, mas é pelo menos 60%. Pode ser que todas as fêmeas desse grupo tenham, na verdade, nascido fora dele. Uau, caramba, isso é impressionante. Os neandertais, então, são, digamos, super receptivos às fêmeas, que talvez poderiam ser da espécie deles ou não. Eles poderiam receber as fêmeas sapiens. Ou seja, nós podemos ter tido filhos com machos e fêmeas neandertais que vieram para o nosso grupo de sapiens, e nos grupos deles, nos grupos neandertais, principalmente as nossas fêmeas foram até lá ter filho com eles. Mas o que mais me impressiona é como que essas duas espécies, a nossa e a deles, foram tão parecidas naquele contexto da época. Tão parecidos que uma foi capaz de se ver na outra, de se enxergarem como iguais em um certo nível, a ponto de se reproduzirem juntas, gerando assim híbridos em cada lado. Essas duas espécies foram tão próximas entre si que seria possível dizer até que, em um certo ponto de vista, nós e eles nem chegamos a nos tornar espécies
completamente distintas e separadas. Nossos DNAs apenas se distanciaram um pouco brevemente, para depois se encontrarem de novo em um só, em uma união que dura muitos milênios até hoje. Agora, como que nós podemos ver os resultados dessa união? Esse aqui é Nikolai Valuev, e muitos acham que ele parece um Neandertal. Ele é um ex-boxeador, ele também é russo, e o que é mais impressionante é que supostamente ele já matou um urso com as próprias mãos. Enfim, ele tem uma imagem de um cara, digamos, um pouco rústico. E eu juro, essa foto aqui não é IA. Não, e o pior é que se a gente pegar uma foto dele e botar lado a lado com a reconstrução de um rosto neandertal, a gente pode ver que existem algumas semelhanças. E a que mais chama atenção aqui é a arcada supraciliar de Nikolai, que seria essa protuberância óssea acima dos olhos. Ela é tipicamente maior em neandertais. E de fato, muitos humanos podem ter essa arcada mais protuberante do que outros. E uma protuberância cada vez maior significa que parece mais com um neandertal, digamos. Agora, será que essas pessoas com a protuberância maior vão ter essa característica porque elas herdaram o DNA de um neandertal? Bom, de fato, os humanos podem ter essa arcada aqui mais protuberante do que outros humanos, o que pode acabar deixando você mais parecido com um Neandertal, realmente. E algumas dessas pessoas vão ter essa característica porque justamente pode ter sido de fato herdada de Neandertais. Porque assim, a nossa espécie, Homo sapiens, já se encontrou com Neandertais no passado. E eles tiveram filhos. E é por isso que até hoje muitos de nós têm uma pequena porcentagem de DNA Neandertal vivendo dentro da gente. Porém, isso não quer dizer que toda vez que a gente vê alguém com uma característica que a gente acha que é típica de Neandertais, imediatamente nós podemos cravar que é por causa do DNA Neandertal. As coisas, na verdade, são muito mais complexas. Afinal de contas, existe uma variação natural dentro do DNA do Homo sapiens, e isso pode fazer alguém parecer mais ou menos com a imagem mental que temos de um Neandertal. E para deixar isso ainda mais claro, veja por exemplo o próprio Nikolai. Ele tem realmente essa arcada supraciliar bem grande, mas possivelmente isso não tem nada a ver com o DNA Neandertal, ou pelo menos não é explicado totalmente por isso. Basta olhar o seu tamanho. Quando ele foi campeão de boxe pela primeira vez, ele pesava impressionantes 146 quilos e media 2,13 metros. Nesse momento, ele era o mais pesado e mais alto campeão. E só pra pôr as coisas em perspectiva, olha só a diferença de altura dele pro seu oponente no dia que ele foi campeão. O homem é uma tora! Agora, o que é mais curioso disso tudo é que os pais de Nikolai nem são altos. Eles são até baixinhos. Enquanto que o nosso campeão tem 2,13, os seus pais têm cerca de 1,65 m. Agora, como é possível pessoas dessa altura tenham tido um filho tão gigante? Bom, a resposta é exatamente isso: o gigantismo. Esse aqui é o cérebro humano. E essa bem aqui é uma glândula chamada hipófise. E ela é responsável por secretar um hormônio de crescimento, que vamos dizer que vai ser essa bolinha bem aqui. E a condição do gigantismo acontece quando essa glândula secreta hormônio do crescimento em excesso. E ok, tá bom, isso aqui não é ideal. Isso pode fazer com que você acabe crescendo demais, mesmo que a sua genética da sua família não seja de pessoas altas. O gigantismo acontece na infância, durante a fase do crescimento, mas se ela acontecer depois, quando você já é adulto, uma condição um pouco diferente acontece: a acromegalia. Essa é uma pessoa com acromegalia. Nesse caso, os ossos das suas mãos, pés e face é que crescem, e não o do seu corpo inteiro. E é isso que pode acabar criando uma arcada ultra protuberante. E bom, é difícil negar que isso acaba se encaixando um tanto quanto no caso do nosso campeão. Nós não sabemos se Nikolai tem gigantismo ou acromegalia. Os testes necessários para isso não foram feitos, ou pelo menos não foram tornados públicos. Mas de qualquer forma, Nikolai nega que tem essas condições e diz que na verdade a sua altura é porque ele é um resgate genético dos seus ancestrais tártaros de proporções gigantescas. Certo, então para deixar claro, tudo isso aqui quer dizer
que não necessariamente é por causa do DNA Neandertal naquela pessoa que faz alguém se parecer com um Neandertal, ou pelo menos uma imagem mental de um Neandertal, que a maioria das pessoas tem. Essa aqui podemos dizer que é a imagem mental de Neandertal estereotípica, que em comparação com o estereótipo humano, podemos ver algumas diferenças. Esse indivíduo bem aqui não tem só apenas uma arcada supraciliar protuberante, mas uma estatura baixa, proporções dos membros menores e a bacia e o torso é um pouco mais largo. Sem falar que o nariz é maior também. Agora, isso quer dizer então que se você encontrar alguém na rua que possua minimamente algumas dessas características, então vai ser alguém mais próximo geneticamente de Neandertais? Não necessariamente. Pode ser, de novo, apenas uma variação normal dentro da nossa espécie. Então, no fim, a única maneira de saber se alguém é de tal jeito por causa de Neandertais é se a gente olhar para o DNA daquela pessoa. E é aqui que as coisas ficam difíceis na prática. Porque, veja bem, a evolução fez com que o nosso cérebro ficasse muito bom em entender situações e problemas em duas dimensões. Talvez até 3 dimensões. São 3 dimensões agora. Eu entendo isso aqui perfeitamente. Agora, entender um problema que envolve milhares de genes que possivelmente podem ter uma alteração de DNA Neandertal, aí nós estamos falando de uma coisa multidimensional, de milhares de dimensões. Não tem como a gente imaginar isso. Isso é complicado, mas nós podemos usar computadores e inteligência artificial para fazer esse trabalho pesado pela gente. E é exatamente isso que estamos fazendo agora. Olha só, o nosso DNA é feito de letrinhas e nós sabemos que aqui, acolá, nós podemos acabar encontrando uma letrinha que é um pouquinho diferente. Ela veio do DNA de Neandertais. E assim, essa pequena mudança parece ser quase nada, mas ainda assim ela pode significar muita coisa. Vamos dizer que daqui até aqui temos um gene, uma parte do seu DNA que codifica suas proteínas, que gera características suas como indivíduo. Imagens meramente ilustrativas. Agora veja que existe uma letrinha de DNA Neandertal bem aqui, então o seu gene inteiro pode acabar se tornando um pouco diferente, gerando uma característica diferente. Imagens meramente ilustrativas. Ou pode ser ainda que a letrinha Neandertal esteja fora dessa região do gene. Pode ser que ela esteja em uma região que regula esse gene. E uma mudança nessa outra região pode acabar fazendo com que o seu gene produza uma quantidade maior ou menor de uma proteína, que, por sua vez, pode também alterar uma característica física. Ou seja, uma mera letrinha Neandertal pode ter consequências. E várias delas podem ter mais ainda. A maioria dos Homo sapiens tem várias letrinhas neandertais espalhadas pelo seu DNA, e quanto mais delas você possui, mais próximo geneticamente você está de um Neandertal. Mas isso não quer dizer que você vai ser fisicamente parecido com um. Essas letrinhas que você pode carregar não necessariamente remontam aquela imagem de Neandertal. Elas podem acabar nos dando uma característica que é muito distante desse estereótipo de Neandertal. E para você ter uma ideia disso, aqui vão algumas dessas características. Se prepare. Vamos dizer que esse aqui é um corpo de um Homo sapiens hipotético padrão. Corpos hipotéticos. E bom, essas letrinhas de Neandertal, elas podem acabar nos dando um aumento no risco de depressão, problemas no trato urinário, hipercoagulação, malnutrição, queimadura do sol, diabetes tipo 2, doenças autoimunes como a de Crohn e lúpus, além de um viciozinho em tabaco. Isso aqui não parece ser nada legal. Dá pra gente dizer que muito do nosso legado genético Neandertal tem consequências negativas. E na verdade tem um bom motivo pra isso. Vamos dizer que esse cubinho branco bem aqui é um Neandertal teórico, Neandertais teóricos, sem esses tais genes problemáticos que nós recebemos. Agora, esse cubinho vermelho é um Neandertal
com esses tais genes problemáticos. Ok, então a população neandertal era grande e a maioria não tinha esses tais genes problemáticos. Somente aqui e acolá, um ou outro tinha esse negócio. Porém, houve uma diminuição muito grande disso aqui e a população mundial de neandertais se tornou tão pequena quanto cerca de 5.000 indivíduos apenas. E aí, quando a população da espécie voltou a crescer, essa proporção desbalanceada permaneceu. Haviam esses tais genes problemáticos que deveriam ser raros, mas acabaram se tornando mais comuns. Por isso que os genes passados deles para nós são relativamente mais problemáticos do que deveriam. Agora, parece que tem algo de estranho nessa história, porque tem uma coisa que não faz muito sentido. Porque para bem para pensar, se há muito tempo um exemplar neandertal macho encontrou uma sapiens fêmea e os dois tiveram um filho, esse filho tem metade do DNA neandertal que é cheio de problemas. Esse filho deveria ser penalizado pela seleção natural. Porque com mais problemas ele deveria ter deixado menos descendentes e a gente não deveria ver nada de DNA neandertal nas pessoas de hoje. Mas a gente vê. Isso quer dizer então que por mais que existam probleminhas trazidos pelo DNA neandertal, ainda assim isso não foi tão ruim o suficiente a ponto de que a seleção natural acabe eliminando tudo. Existem inclusive alguns efeitos positivos, como uma maior fertilidade com menor chance de perder uma gestação e melhor habilidade visual no cérebro. Então o fato é que mesmo com os efeitos negativos e até positivos, uma parte dos neandertais sobreviveu. Cerca de 20% do DNA deles ainda vive em nós, distribuídos em pequenas porções de letrinhas em cada um de nós. E é por isso que podemos ver um pouco de neandertais em quase todos os lugares. Foi assim que eles sobreviveram à sua própria extinção.